Olá, sou o professor Rogério. Na última aula nós demos início a entender como é que a sociedade grega ela foi se organizando, como é que foi a formação do povo grego, né? Nós vimos os períodos pré-homérico, homérico, arcaico, e hoje nós vamos começar a falar das polis, né? Então nós vamos falar das duas principais polis gregas, no caso Atenas e Esparta, e as características entre elas e o que ficou tão marcado, né, entre essas duas polis, né? Então, o que ficou marcado para a humanidade dentro desses comportamentos, né, voltados à sociedade grega. Então, nós vamos falar de Esparta e de Atenas, né? Então, as duas cidades clássicas que foram modelo, né, para as demais, né? Então, as duas maiores cidades-estados do mundo helenístico. Então, a primeira coisa que nós vamos frisar aqui é definir o que é cidade-estado. Então, cidade-estado, ela, cada sociedade ela tem uma forma de ver essa questão de cidade-estado, como os persas, os fenícios e os gregos foram o auge, né, dessas cidades-estados. Ainda mais que cada cidade tinha seu próprio modelo de governo, sua própria administração, sua própria política, sua própria educação. A única coisa que mantinha, que dava uma ilusão de pertencimento, delas serem iguais, é exatamente falar a mesma língua, utilizar a mesma cultura. Mas isso é só um ponto de vista que nós devemos deixar bem claro aqui para, né, não perder o foco. Bem, então, a Península do Peloponeso ela foi conquistada pelos dórios, aqueles que não fugiram dos dórios, né, para outras regiões do Mediterrâneo, mas aqueles que ficaram se isolaram e formaram as polis. Então, quando os dórios chegaram, né, então os dórios eles eram extremamente, eles tinham recursos mais organizados, eles tinham uma organização militar melhor do que os gregos, que viviam na Grécia. Isso fez com que aqueles que não pretendiam ficar para trabalhar, para se tornar servos, né, dos dórios, eles vão partir e dominar várias regiões do Mediterrâneo, formando colônias, entre outras coisas. Mas aqueles que ficaram, eles vão se isolar, criando gênos, né, que a gente viu o que eram gênos, né, a questão das comunidades, que onde todos eram iguais, e, e isso, né, vai fazer com que eles formem as polis, né, com a crise dos gêneros, né, então vão surgir as primeiras polis e essas organizações políticas independentes. Então, não havia uma unidade entre essas cidades-estados, mesmo assim, mesmo compartilhando da mesma língua, a mesma cultura, cada uma dessas tivesse seu desenvolvimento próprio. Então, quando nós falamos em cidade-estado, então nós temos que deixar bem claro isso. Então, eles falavam a mesma língua, eles tinham os mesmos deuses, quase a cultura, os seus comportamentos eram similares, mas eles não eram um território unido, eram várias cidades-estados que muitas vezes elas guerreavam entre si. Né? Tanto é que o que vai causar o declínio da sociedade grega é exatamente essas brigas internas. Então, as duas polis que mais são conhecidas, né, as mais conhecidas até a atualidade é Atenas e Esparta. Essas duas tiveram papel na vitória das guerras médicas. Então, a gente vai trabalhar nas próximas aulas a questão das guerras hegemônicas gregas. Né? Então, como é que os gregos eles lutaram contra os persas, contra eles mesmos, e foram derrotados por cidades pequenas, cidades que eram consideradas inferiores por eles. Né? Então, isso é um ponto importante da gente estar frisando dentro desse contexto. Bem, então, a primeira polis que nós vamos trabalhar é Atenas, né? Então, historiadores apontam, né, que a presença humana na região de Atenas remontam a 5.000 anos antes de Cristo, no período neolítico. Então, desde a idade, da pedra polida, o ser humano ele já habitava ali, né, a região onde é Atenas. Então, essa constatação foi realizada por escavações arqueológicas e descobriram evidências da presença humana na região próxima da Ágora e da Acrópole ateniense. Então, a Acrópole, né, então, o templo de Atenas, né, ela já recebia esses homens pré-gregos, né? Então, antes da chegada dos gregos clássicos, né? Então, antes mesmo, né, de que eles pudessem, né, se consolidar num povo como foi o que aconteceu.
Então, aqui nós temos mais ou menos aonde é localizada a cidade de Atenas, né, e as suas principais polis, no caso, né, as suas principais colônias, no caso, a Mykonos, a Santorini e a Rhodes, né, que são, né, e a Calcídica, né, que são colônias, né, atenienses, né, no mar Egeu, levando em consideração, né, que quando os dólares chegaram, então aqueles povos que viviam ali se expandiram e formaram outras polis naquela região. Bem, então, característica. Então, a cidade de Atenas, ela não possuía terras férteis para a agricultura. Então, os atenienses se dedicavam à pesca, ao comércio marítimo, aproveitaram sua posição geográfica, né, estratégica para o desenvolvimento do comércio de trigo, uva, azeitona, cerâmica com as colônias gregas no mar Mediterrâneo e na Ásia Menor. Então, a cidade de Atenas, ela tem uma posição, né? Então, ela não tinha terras tão férteis. Então, ela não tem essas terras férteis, né, ela vai aproveitar e ela se desenvolveu na costa da península do Peloponeso, né? E ela vai simplesmente explorar esse comércio marítimo, né? Expandindo o seu território, e principalmente com o comércio do azeite e do vinho, né, e cerâmica dentro daquele contexto. Então, eles vão expandir o seu território para várias outras regiões, e isso vai levar, principalmente, né, ao próximo tema, né, que é assim, equilibrados, né, então os atenienses conciliavam o desenvolvimento físico e mental durante a educação dos seus cidadãos, a qual era o privilégio de famílias mais afastadas. Então, aqueles comerciantes, as oligarquias, eles vão conseguir educar os seus filhos, principalmente sobre a questão que eles vão se relacionar com outros povos e eles vão absorver os conhecimentos. E ao trazer esses novos conhecimentos para Atenas, eles vão, né, construir uma nova forma de ver o mundo, e isso vai sendo transmitido para a família dos aristocratas. Então, eles valorizavam, né, grandemente a arte, a literatura, e transformou Atenas no centro cultural da Grécia, berço da filosofia ocidental e da democracia. Então, no caso de Atenas, então ali era o centro, né, era uma sociedade cosmopolita, né, porque ela recebia pessoas de todas as partes do mundo conhecido até então. Então, circulava muitas pessoas e muito conhecimento, né, naquela cidade. Então, isso vai fazer com que ali se formasse os primeiros filósofos, né, a primeira filosofia, né, os primeiros exemplos de questionamento dos mitos, das realidades que estavam ali colocadas, e pela questão da democracia, né, que eram praticadas nas ágoras. Então, eram, no caso, né, as praças onde eles iriam discutir sobre a política, as características que seriam feitas dentro daquelas cidades. Então, contudo, as mulheres não desfrutavam, né, desta mesma educação, uma vez que eram criadas para serem dóceis e submissas, né, prendadas apenas para as atividades domésticas. Então, mesmo a cidade de Atenas sendo uma cidade tão à frente do seu tempo na questão da filosofia, da democracia, entre outras coisas, a mulher ela tinha um papel, né, de submissão naquela realidade. Então, ela não tinha os mesmos direitos do que os homens. Então, Atenas conheceu o sistema monárquico no governo até o século VIII e VII a.C., quando instaurou-se a democracia. Então, a questão da monarquia ali era uma questão de você poder, né, concentrar o poder em algumas pessoas para poder organizar, né, aquela cidade antes dos genos, né? Então, a questão de criar uma consolidação daquela cidade. Que, com o passar do tempo, essas aristocracias vão ganhando força, né, os comerciantes, e isso vai fazer com que eles busquem o poder, né? E o maior problema é essa questão de como. Então, todos iriam participar, né? Todos quem? Cidadãos. Levando em consideração que na sociedade grega, na sociedade ateniense, uma grande parte dessa população era composta por escravos. Então, os escravos, eles podiam ser estrangeiros, por dívidas, entre outras coisas. E isso vai fazer com que apenas uma pequena parte da população fosse considerada cidadã, né? Então, a questão das oligarquias, né? Então, se o governo era essencialmente oligárquico, né, de oligarquias, governo de poucos, na qual as famílias eram importantes conforme sua proximidade da linha de parentesco com os fundadores da cidade. Então, nesse sentido aí, né, principalmente voltado à questão da importância dos antepassados dentro da formação da história
né, de Atenas, e principalmente a continuação desse poder de geração em geração. Assim, os grandes proprietários de terras, né, os eupátridas, né, ficavam com as melhores propriedades, enquanto aqueles das distantes linhas de parentescos, os geórgios, né, ficavam com as propriedades menores. Então, a questão de quanto mais terras a pessoa tinha, mais privilégio elas tinham. Isso vai fazer com que a democracia ateniense fosse um sistema para poucos, né? Isso vai ficar bem claro. Então, por sua vez, né, os artesãos especializados, os demiurgos, né, então não possuíam terras, status e os tetas, que eram a base da sociedade, né, podendo muitas vezes ser sujeitos à escravidão. Então, esses pequenos proprietários, né, porque para que ele continuasse produzindo azeite, vinho, trigo, entre outras coisas, levando em consideração também que as colônias gregas no Egeu e no Mar Mediterrâneo produziam trigo melhor e com maior qualidade, né, quantidade também. Então, isso vai fazer com que eles não conseguissem manter isso ia levar eles a se endividarem, e essas dívidas levavam eles, a se tornarem escravos. Isso é uma questão voltada ali para, né, Atenas. Né? Então, o governo em Atenas emanava da Eclésia, que é uma assembleia popular onde participavam apenas os cidadãos do sexo masculino, com mais de 18 anos, com ao menos 2 anos de serviço militar e filhos de um pai nascido na polis. Então, essa questão da eclésia, né, quando a gente fala em eclésia, daí que vem o nome eclesiástico, né, que vem a formação das igrejas, né, no mundo ocidental moderno. Né? Então, a questão do quê? De que o cidadão, né, para fazer parte dessa democracia, ele tinha que ser homem, maior de 18 anos e ter pelo menos 2 anos de serviço militar para a cidade de Atenas. Levando em consideração que aqueles que eram escravos começam também a se, né, revoltar, isso vai ter algumas revoltas naquele período, formando outras assembleias, como a Assembleia do Homem Comum, entre umas outras assembleias voltadas a essas participações. Então, aqui, né, nós podemos, né, fazer uma comparação entre Atenas, né, do período clássico e Atenas do período moderno. Então, dá para ver que a Acrópole, que era construída no topo da montanha, né, e é muito próxima do mar, dando a característica daquela formação de uma polis voltada ao comércio marítimo. Então, a educação, né, de Atenas. Então, na antiguidade, a cidade-estado, né, grega de Atenas destacou-se na área da arte, do teatro, da literatura e outras atividades culturais. Dessa forma, a educação ateniense refletiu os anseios e os valores dessa sociedade. Então, a questão da educação, ela era, assim, a polis de Atenas era o auge, né, da questão cultural daquele período. Então, eles tinham uma cultura extremamente sofisticada no mundo grego, né? Nós estamos falando de Grécia, nós não estamos citando outras sociedades como os persas, os chineses, os indianos, que também tinham, né, um pensamento mais voltado para a razão, mas nós estamos falando da formação da Europa. Então, a educação ateniense tinha como objetivo principal a formação do indivíduo completo, né, ou seja, um bom preparo físico, psicológico e cultural. Então, a educação em Atenas, ela era voltada, né, principalmente para a formação do indivíduo numa forma integral. Né? Então, a pessoa ela tinha que saber, né, buscar razão, né, saber da literatura, a questão do comportamento, a questão psicológica, e não apenas físico, né, como era em Esparta, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Então, por volta dos 7 anos, o menino ateniense era orientado por um pedagogo. Então, o pedagogo aí tem várias versões. Na questão do pedagogo, é aquele que leva a criança até a escola ou até a educação. Né? Normalmente, o pedagogo em Atenas, ele era um escravo, né, que ele era alfabetizado, e isso possibilitava ensinar alguma coisa para o seu, né, para o seu, né, como pode dizer, para o seu aluno, aquele que era aquele que iria ser o tutor, né, daquela pessoa. Então, vai levá-lo ao conhecimento. Então, na escola, o jovem estudava música, artes plásticas, filosofia, literatura e etc. Né? Então, ele tinha uma formação do intelecto. Né? Essa é uma forte visão de Atenas.
Então, a cidade, né, então as atividades físicas também faziam parte da vida escolar, pois os atenienses consideravam de grande importância a manutenção da saúde corporal, e principalmente também formando táticas militares. E aquilo que já foi colocado antes, as mulheres não faziam parte, né, da educação, e aqueles que não faziam parte da aristocracia eram excluídos desse processo, desse direito de educação. Então, apenas aqueles que tinham, né, de uma classe abastarda que poderiam, né, conseguir esse processo de educação. Então, aqui nós temos um vaso, né, um vaso, né, um vaso de cerâmica vermelha, né, mostrando como é que funcionava essa questão da educação. Então, na música, na arte, na literatura, entre outros modelos aí. E, e o que mais deixa bem claro isso é que assim a educação, né, do intelecto, entre outras coisas, era focada no homem. A mulher não tinha essa participação nesse processo. Então, nós também temos Esparta. Esparta foi uma cidade localizada na região da Lacônia, né, no sudoeste do Peloponeso. A região era bastante fértil, possibilitava o cultivo de cereais que sustentava sua população. Além disso, havia muitas terras boas para a pastagem e a domesticação de animais. Entretanto, sua geografia não permitia grandes navegações, e por isso Esparta não se destacou no comércio, ao contrário de Atenas, que tinha o solo pouco fértil, mas destacou-se pela relação comercial, né, a partir do porto de Pireus. Então, quando nós falamos em Esparta, então Esparta é uma região, né, que eles tinham terras férteis em abundância. E essa região vai ser dominada pelos dários, né, pelos dórios. E os dórios, eles vão começar a impor a sua força e nós vamos ver como é que será essa relação com os povos que viviam ali antes da chegada dos dórios. Então aqui, né, nós temos um mapa mostrando onde mais ou menos estaria localizada a cidade de Esparta, né? Então, Esparta ficaria nessa parte mais rosa escura, né? Então, é uma região onde as terras são mais férteis, só que eles não tinham, né, portos naturais, como é o caso, né, o caso de Atenas. E isso vai fazer com que eles se tornem ótimos agricultores. Então, o caso dos dórios. Então, os dórios invadiram a região e fundaram Esparta por volta do século IX a.C., né, e transformaram a população local em ilotas, ou seja, servos. Então, qual a diferença de servo, para escravo? O escravo ele poderia ser vendido a todo momento, então ele poderia ser vendido por uma forma de pagar sua dívida. Já o servo não. O servo ele fazia parte da terra. O servo ele era parte do Estado, então ele não poderia ser vendido, então ele estava atrelado à terra. Então, nesse sentido, também tem algumas estatísticas que trabalham da seguinte forma, que para cada um espartano existiam 7 servos. Então, uma forma que os espartanos conseguiram fazer isso foi a questão da tática militar. Então, eles treinavam muito, usavam muito a tática militar, né, para poder subjugar aquele povo. Né? Então, isso vai fazer essa característica aí bem importante dos espartanos. Então, os espartanos tornaram-se grandes proprietários de terra. Então, cada espartano adulto tinha o direito a um lote de terra onde trabalhavam, né, grupos de ilotas, e deveriam devolver boa parte do cultivo aos seus proprietários. Então, isso já deixa bem claro a questão da importância dos ilotas. Então, os ilotas eram a mão de obra, né, para os espartanos cultivarem o solo. Né? Então, enquanto os espartanos eles se dedicavam ao treino militar, né, os ilotas trabalhavam na terra para o sustento dessa cidade. Então, mesmo que a relação entre ilotas e espartanos seja de dominação, eles não eram considerados escravos. Né? Prova disso que as várias revoltas e rebeliões de ilotas que comprovam que a sociedade espartana vivia em meio a conflitos sociais. Então, a questão de que esses ilotas, né, então eles também vão poder, né, questionar a forma como eles eram tratados. Né? Então, como servos, eles tinham esse direito. E isso, né, vai gerar vários conflitos, né, entre aquelas populações, mas, né, isso cada um no seu lugar, assim, e logo as coisas voltavam ao normal, afinal de contas. O espartano ele tinha muito mais preparo para poder resistir a essas revoltas do que o próprio ilota. Então, o contexto conflituoso com os ilotas fez Esparta conquistar poder. Então, eles chegaram a dominar uma região considerável
Peloponeso. No final do século VII a.C., submeteram antigos habitantes às suas regras. Então, os espartanos vão expandir cada vez mais o território, e isso vai fazer com que eles se tornem uma grande força militar ali na região. Então, entretanto, era difícil manter os territórios sob domínio espartano, então decidiram, enfim, abrir mão de vários territórios e fechar Esparta, influenciar ao mundo exterior. A partir disso, a rigidez e a disciplina tornaram-se os pilares dessa sociedade. Então, manter um território muito grande para eles era muito penoso por conta da sua população, que não era muito grande. Então, isso também vai fazer com que eles, né, conseguissem se fechar, e isso vai ser focado a partir da disciplina militar que eles vão começar a impor na sua sociedade. Então, a política ela era regida por uma diarquia, né? Então, existindo dois reis, um rei militar e um rei civil, né? Um rei que governava a cidade e outro rei que organizava o exército. Então, eles detinham, né, o poder da cidade, era comandada por figuras que compunham um conselho chamado de gerúsia, né, formado por reis e anciões, ou seja, nobres acima de 60 anos de idade que ocupavam cargos de forma vitalícia. Então, no caso da Gerúsia, né, então o rei ele não governava sozinho, ele também tinha que aceitar o conselho, as questões das opiniões daqueles que eram mais vividos. E isso dava, né, uma certa legitimidade a esse governo. Então, aqui, né, nós temos, né, uma iconografia de como seriam os espartanos e os ilotas, né, como é que seria essa relação, né, os espartanos extremamente militarizados e os ilotas ali servindo ao bem do Estado. Então, a educação espartana. Então, na antiguidade, a cidade-estado de Esparta era muito voltada à atividade militar. Então, dessa forma, a educação recebeu forte influência da área militar. Então, assim, a criança ela era educada para não questionar. A criança ela era educada para obedecer. Então, essa educação ela era extremamente rigorosa, né? Então, tinha como objetivo principalmente formar soldados fortes, valentes, capazes para a guerra. Logo, as atividades físicas eram muito valorizadas. Então, a questão, né? Então, eles estavam formando soldados e não filósofos, diferente de Atenas. Então, em Atenas, a meta era formar cidadãos, né, que pudesse participar das assembleias, dar sua opinião, organizar a política da cidade. Em Esparta, não. Em Esparta, a política era voltada a formar formar soldados. Então, por volta dos 7 anos de idade, o menino espartano era levado de sua mãe para uma espécie de escola, onde as atividades físicas seriam trabalhadas, mas na adolescência entravam em contato, né, com a utilização de armas, né, de guerra. Então, esse tipo de educação, no caso aí que os espartanos que eles realizavam, ele tinha o propósito, principalmente, de formar crianças com a tática militar, da obediência. Então, o menino ele era tirado de sua mãe. Então, a criança não era parte da família, ela era parte do Estado. Então, ela pertencia ao Estado. Né? Tanto é que, né, diziam que o espartano só tinha honra militar quando ele morria em batalha. Então, se ele não morresse em batalha, ele não teria direito a um funeral, né, honroso, né, nos seus princípios ali espartanos. Então, no caso, ele era ensinado, né, a lutar, a suportar a dor, suportar o frio, né, e suportar as mais diversas adversidades. Então, com a adolescência, eles vão entrar em contato com as armas, né, dando formação, né, a sequência, a sua formação como um indivíduo. Então, o senso crítico e artístico não era valorizado em Esparta, pois os jovens estudantes tinham que aprender e aceitar ordens, né, dos superiores e falar somente o necessário. Então, a questão daquela básica educação militarizada. Então, é obedecer ordens, não questioná-las. Então, o espartano ele não queria saber o porquê, ele queria realizar aquilo que os comandantes estavam mandando. Então, não tinha questionamento. Bem, mas diferente da educação ateniense, as meninas eram educadas, né, em todos os sentidos, principalmente na área física também, porque segundo a ideologia pregada em Esparta, só uma mulher espartana que ela iria gerar homens de verdade para eles, só a mulher espartana poderia, né, gerar soldados. Então, isso, né, ela também participava de competições esportivas, como as Olimpíadas, entre outras coisas que nós vamos ver na próxima aula sobre a questão de cultura. Então, a função desse tipo de educação para as meninas
era formar mulheres saudáveis, fortes, para que pudessem futuramente dar luz a soldados saudáveis e fortes para Esparta. Tanto é que a mortalidade, no parto era muito menor em Esparta do que Atenas por conta das condições físicas que as mulheres tinham. As mulheres eram mais preparadas, elas eram mais fortes, então isso dava a ela melhores condições de saúde, principalmente na hora do parto. Então aqui, nós temos uma iconografia mostrando como seria esse treinamento, esse treinamento dos espartanos, como seria essa escola militarizada, e como é que seria o seu treinamento até se tornar um homem adulto. Então, para a gente concluir aqui. Então, as polis de Atenas e de Esparta tinham características distintas, mesmo com o uso da mesma língua. Então, mesmo eles falando a mesma língua, eles tinham comportamentos e atitudes diferentes, ideologias diferentes. Então, cada polis se desenvolverá de forma diferente por conta dos recursos disponíveis para estes em seus domínios. Então, os recursos do caso Atenas, por conta do litoral, vai desenvolver comércio. Esparta, como estava no interior, em regiões mais férteis, vai desenvolver agricultura. Mas cada uma vai colaborar com a formação dessa cultura tão importante. Então, essas são valorizadas, valorizadas devido à vitória da conquista contra os persas, fato que estas irão impor o pagamento de tributos às demais polis. No caso, que nós ainda vamos ver sobre as guerras médicas, então, quando Atenas e Esparta vencem os persas, eles vão se sentir superiores às outras polis e vão começar a cobrar tributos, cobrar impostos sobre aquelas outras polis, vai fazer com que elas sejam obrigadas a pagar a elas, e por isso que nós temos muito mais conhecimento sobre elas do que as outras polis, que eram as duas mais fortes daquela região. Então, muito que sabemos dessas são por conta da filosofia ateniense, fontes arqueológicas, mas gera a grandeza dessa sociedade que eram rivais, mas se uniam contra o inimigo comum. Então, no caso, os espartanos e os atenienses, eles lutavam contra si, mas quando a ameaça ao seu estilo de vida era maior do que a sua rivalidade. Então, quando surgia um inimigo comum, eles se uniam contra esse inimigo comum e iam para o conflito. Então, aqui nós temos uma iconografia de um dos episódios mais emblemáticos da história, mais mais retratado pela cultura pop, que é as guerras médicas, que nós vamos discutir um pouquinho na próxima aula. É importante pensar entre gregos e persas, como é que foi esse conflito e que esse conflito modificou a história do mundo grego. Então, eu acredito que tenha sido isso, espero que tenha sido claro para vocês, e encontro vocês na próxima aula. Então, a nossa próxima aula vai ser exatamente sobre as guerras, as guerras hegemônicas, como essas guerras hegemônicas vão colaborar para a formação do mundo grego, principalmente com o fortalecimento da cidade de Esparta e Atenas, e como é que isso também vai causar o seu declínio, vai causar a sua queda, por conta de quando eles estavam no seu auge, então o período clássico, quando eles vão se envolver com cada vez mais conflitos, e esses conflitos vão minando a sociedade grega naquele período. Então, agradeço a todos, espero vocês na próxima aula e até mais.